Saudações, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos para a lista de 10 livros fundamentais. Hoje a dica de leitura é do doutor em letras clássicas, em epopeias da Grécia Antiga, em dramaturgia da Grécia Clássica, o Rafael Silva da Fale, o FMG, que nos deu essa dica de clássicos. Hoje, em vez de começar com Ilíada, que seria o clássico dos clássicos, vamos, em vez de começar com Ilíada, que seria o clássico dos clássicos, primeira obra, Ilíada de Homero, vamos começar com um livro que foi descoberto ainda mais antigo que a Ilíada de Homero, que é uma saga lá dos babilônios, dos caldeus, dos sumérios, que foi nas escavações feitas lá na região do Iraque, no século XIX, encontraram a famosa epopeia de Gilgamesh, que é um rei mitológico, lá dessa região, onde era a Babilônia, e era aquelas velhas questões da imortalidade, da questão de alcançar a imortalidade. Tem as mesmas narrativas sobre o dilúvio. Esse Gilgamesh era uma espécie de Sansão, de Hércules, um ser muito forte, que incomodava aquela cidade lá da região da Caldeia. E aí o povo, em seus clamores, pediu uma intervenção divina, e os deuses mandaram lá. A deusa veio, fez um ser do barro, da terra, e fez um ser que era selvagem, e esse ser que seria ali o contraponto ao grande Gilgamesh, aquele rei forte, poderoso. Esse ser, depois ele foi civilizado, civilizaram ele com o quê? Com ser fermentado, cerveja, e uma mulher. Então deram cerveja e uma mulher para esse ser, e ele passou a viver lá junto com o Gilgamesh em várias aventuras, até que esse ser morre e o Gilgamesh descobre que ele também é mortal, também sou mortal. E aí ele sai em busca de suas aventuras para encontrar a imortalidade. E aí ele encontra um homem que sobreviveu ao dilúvio, que seria tipo o Noé. Existem várias narrativas do dilúvio, tanto ali na Suméria, na Babilônia, na Bíblia, lá no norte da Índia, Então, ou seja, foi algum evento catástrofe climática que aconteceu ali naquela região do norte. É o crescente fértil, Não sei se foi um dilúvio, igual foi um dilúvio universal, não sabemos, E aí, o primeiro contato que eu tive com o Gilgamesh foi essa coleção final dos anos 90, que é infanto juvenil, fartamente ilustrado. E é interessante, tem a tradução do professor Jacinto Lins Brandão, que é ele que o abismo viu o fundamento da terra, ele que o abismo viu, Gilgamesh, que o abismo viu o fundamento da terra. Ele fez, inclusive o Jacinto aproveitou o embalo em estudar letras antigas, os caldeus, os babilônios, os sumérios, e traduziu também a Enuma Elish, que é a epopeia da criação, que é tipo a cosmologia dos babilônios, desses caldeus, desses sumérios. Muito bem, então essa é a primeira dica. Estamos falando de 3.000 de Cristo, 3.000 de Cristo. Vamos lá então. Como nós não vamos falar da Ilíada, vamos falar da continuação da Ilíada. Não tem aqui, mas é a Odisseia. A Odisseia, depois que Ulisses ajudou os gregos, os aqueus, a vencerem a guerra de Troia, que é Ilion, que também era achado mitológico, mas depois cavaram lá também no século XIX e acharam várias camadas de ruínas queimadas, que possivelmente uma delas é Ilion da guerra de Troia, Foi uma guerra ali marítima, comercial, e botaram Helena no meio e inventaram a história toda. Mas aí depois que tem um cavalo de Troia, Ulisses ajudou o pessoal a invadir lá, com o cavalo intramuros, e aí ele tenta voltar para casa, A história começa com os deuses se propondo a ajudar o Ulisses a voltar para casa, porque já tem 10 anos de guerra, mais 10 anos que ele não chegou em casa. E aí o filho dele, que é o Telêmaco, vai lá esperar o pai, pedir ajuda aos deuses para procurar o pai. Então fica essa peregrinação do Telêmaco procurando o pai tentando voltar para casa. E eu li a Odisseia de Homero para ler o Ulisses do James Joyce, 1922, que é uma paródia, Que é uma paródia justamente do James Joyce. Fez uma paródia do Odisseia, Tem o Odisseu, que é o Ulisses, E aí vai mostrando lá ele voltando para casa. Tem o Telêmaco, que é o Stephen Dedalus jovem, E aí tem a Molly Bloom, que é tipo fosse a Penélope esperando, E é interessante os aspectos líricos, Os aspectos líricos da Odisseia.
aspectos lírios que você encontra, por exemplo, na tradução do Donald Schiller, né? Quando a aurora ergueu os rosas dedos. Ou então você encontra a mesma passagem na tradução do Carlos Alberto Nunes, logo que a aurora de dedos de rosa surgiu. Né? Então sempre tem essas cordas assim, inclusive o James Joyce fez algumas paródias assim desses tons líricos no meio épico, né? Com alguns episódios do Ulisses, que é o romance que já tem 100 anos, né? Que é uma epopeia moderna, Ulisses de James Joyce. Muito bem, vamos para o próximo. Próximo é a Politeia. Politeia do Platão, que é ao lado do Simpósio, né? Simpósio que é o banquete, né? Então é a Politeia e o Simpósio, que são as obras do Platão, né? Filosofia, literatura, poesia. Ou a República, a Politeia, é famosa por a questão de os poetas devem habitar a República. Que tipo de poesia é permitida? Devemos encher a cabeça dos jovens com poesia épica, né? E aqui a questão do mito da caverna, né? O mito da caverna, interessante, no livro 7, já tem essa questão da... Imagine que os homens estão presos numa caverna, eles veem as sombras, e eles acham que as sombras são a realidade, mas um belo dia um deles consegue se soltar das correntes e vai para fora da caverna, e lá ele encontra o quê? O mundo real, só que ele ficou ofuscado, né? Porque ele só via sombras, né? Então ele vai lá fora, ele vê o mundo real tal como é, o mundo das ideias, e aí ele tenta voltar para falar com os amigos: olha, vocês estão vendo sombras aí, essas sombras, nada, né? Essas sombras de nada, eu vi o mundo está lá fora. Ah, mas aí matam o cara, tipo assim. Então ele mostra essa questão de que existe um conhecimento além e que nós estamos presos na ilusão, achando. É a questão do Maya lá do budismo, né? O budismo também fala que nós estamos no Maya, na Maya, né? Na ilusão. Então o Platão trabalha muito isso. O platonismo seria justamente isso, o acesso ao mundo das ideias. Então este mundo é uma cópia do mundo das ideias, né? E o ser humano, quando cria uma coisa, que você cria uma cópia de uma cópia, não é isso? Então tem a ideia, tem essa realidade aqui da caverna, e aí o ser humano tenta inventar outras coisas que também vai só aumentando a caverna, as sombras da caverna, né? Então fica aí a dica por então, isso aqui como administrar, né? A questão o simpósio, o banquete, falava muito da questão do amor, né? Da virtude e tal. As almas gêmeas, né? As almas eram separadas e vão se encontrar durante a vida, né? Então tem essa questão. E a República também tem os diálogos do Sócrates, né? Será que o Sócrates é uma inversão do Platão? É uma discussão, porque o Sócrates aparece em outras peças da época, né? Mas pode ser que o Sócrates também seja um grande personagem do Platão. Bem, depois do Platão, a indicação aqui do Rafael Silva é a Safo, que é uma poeta, né, que sobravam alguns fragmentos, né? Ela é poesia lírica, uma poesia, um cântico feito para tocar na lira, né? Então essa poesia sáfica, que ela era famosa porque ela habitava a ilha de Lesbos, né? Então é uma questão lésbica, né? Então sobraram esses fragmentos da poesia da Safo, que é ali mais ou menos do século VII ou VI antes da Era Comum, na Era de Cristo, né? E aí vamos com duas traduções de poemas, né? Uma do Haroldo de Campos, de 2004, que é Gênese do poema, vem, lira quelônica, divina, vira, som, poema. Né? Uma tradução do Décio Pinhataro, de 2007, adolescência, você se vai, aonde vai? Não volto mais para você volto mais não. Então, outra tradução de poemas, né? Pequenos fragmentos que sobraram dessas canções da Safo, lá do século VII e VI antes de Cristo. Mais uma dica aí do Rafael Silva para as leituras dos 10 livros. Próximo aqui, a trilogia tebana, nós vamos falar do que? O Édipo Rei. O Édipo Rei, que é a inspiração para o Sigmund Freud, pai da psicanálise, no século XX, aquela questão do desejo pela mãe, né? Porque aqui no caso o Édipo Rei clássico é aquele que lá decifrou o enigma da esfinge, casou-se com a rainha da cidade após matar um homem na estrada, ele nem sabia quem que é, que matou alguém na estrada, e aí ele vai casar-se com essa rainha como prêmio por ter matado a esfinge. Só que aí ele caiu naquilo, tudo aquilo que, né, a tragédia grega é assim, tudo o cara quer evitar ele causa, né? Então não tem como fugir do destino. E aí ele casou com a própria mãe. E aí é toda uma tragédia, né? Ele vai ter que descobrir. É um romance assim, do autodescobrimento, né? Um romance policial em forma de teatro. Porque aí ele vai ficar o tempo todo procurando criminoso, né? Quem será que causou a morte aqui do rei aqui da cidade, né? Quem eu sou, de onde eu vim, né? Então ele vai ficar com essa questão até que vão falar para ele: olha, na verdade você é o criminoso, né? Não spoiler aqui, você é o criminoso.
Então ele é o criminoso. Mas é claro que a tragédia grega, né? O negócio vai aos poucos, você vai pegando detalhes. Mas é isso, ele tentou fugir do destino e causou o destino. Porque aí essa trilogia ela vai prolongando. Que a trilogia, à medida que vai se prolongando, vai se complicando, né? Porque aí o Édipo, ele depois do drama todo, ele vai para Colono, que é tipo um exílio, né? Uma cidade próxima da cidade onde ele estava. E aí ele depois vai para. Aí o Antino, que é a filha dele, vai sofrer outros revés, porque aí vai ter guerra civil lá entre os filhos dele, uma tragédia, né? Aí ela vai ter que lutar contra o rei, né? Assim, confrontar o rei para enterrar o irmão, né? O irmão, ele foi agraciado com o enterro e ela acha um sacrilégio no enterrar o irmão. Aí é outra tragédia. Então são três, né? Três tragédias. Mas a indicação aqui do Rafael é do Édipo Rei. É bom ler as três, né? O Édipo Rei é mais conhecido, mas é bom ler as três. Fica aí a próxima indicação do Rafael Silva é as Rãs, que é do Aristófanes, né? Lembrar que naquela época tinha os grandes, né? Assim, o Ésquilo, o Sófocles, Eurípides, e tinha o Aristófanes. E o Aristófanes, ele fez uma catábase, que é uma descida, né? Uma descida, quando tem uma descida até os ínferos, né, os infernos, né? Igual lá o Orfeu foi buscar a sua amada, né? Então aqui, nesse caso é o deus Dionísios, ele vai descer até o Hades para trazer o dramaturgo Eurípides. Eurípides é o autor da Medeia, das Bacantes, né? Então ele tinha recém-falecido, é um dos grandes dramaturgos da época, e aí ele vai. Agora, o que eu li do Aristófanes é esse aqui, muito interessante, que eu já falei em outro vídeo. O Pluto, que é o deus dinheiro, que é tipo assim, o deus dinheiro ficou cego, né? E começou a distribuir a grana para ricos, para bons e maus, podemos dizer assim. E por que ele não distribui riqueza só para os bons, né? E a riqueza vai para os bons, para os maus, né? E aqui é interessante que a ideia dos deuses estão entre nós, né? O deus pode ser um mendigo disfarçado, né? O deus do dinheiro. E aí tem, né? Aí tem o deus da pobreza, o deus da tristeza, né? Os deuses estão entre nós, né? Então eu não li. As Rãs vai para minha lista, assim como as nuvens. As nuvens têm referência ao Sócrates, né? Então, uma outra referência. E lembrar que o Aristófanes tira uma sarro, né? O cara assim, é mais ironia, mais sátira, né? É mais a comédia grega. Então fica aí a dica do As Rãs, as nuvens e o Pluto, né? Vamos para o próximo da lista. Vamos encontrar aqui. O próximo da lista é Eneida, de Virgílio. Eneida, já falamos em outro vídeo, é uma epopeia, um mito fundador de Roma. Lembra que Roma tem lá o Rômulo e o Remo, né? Foram alimentados pelo leite da loba. Só que antes tiveram um grande ancestral, que é o Enéas. Enéas, ele fugiu lá de Troia. Lembra da Guerra de Troia, lá na Ilíada? Aí ele fugiu da Guerra de Troia e foi passando ali pelo Mediterrâneo e chegou, né? Aí foi lá no norte do Mediterrâneo, lá Catálogo, né? Depois foi para enfrentar os etruscos lá nas praias onde seria depois a Itália, né? As praias da Itália. E aqui temos duas traduções do século XVII, uma do Leonel da Costa e outra do João Franco Barreto. Então, as armas e o varão insigne e canto, que sendo fugitivo pelo fado, primeiro das regiões da antiga Troia, chegou à Itália e a praias de Lavino. Tradução do João Franco. As armas e o varão canto piedoso, que primeiro de Troia desterrado, a Itália trouxe o fado poderoso, e às praias de Lavino veio armado. Então, também assim, quem é que o Camões estava ali competindo de frente? O Camões estava competindo com ninguém menos que o Virgílio, né? E o Virgílio é o cara que vai guiar o Dante lá na próxima dica, que é o Dante Alighieri, que fez a comédia, que depois virou Divina Comédia, né? Que é Inferno, Purgatório, Paraíso. Então, não li a Eneida, assim, eu li os trechos da Eneida, né? Mas pretendem um dia ler a Eneida de Virgílio. E essas traduções são clássicas, em século XVII, traduções clássicas com um tom bem camoniano, assim. Que eu li aqui dessa época foi o Asno de Ouro do Apuleio e o Satiricon do Petrônio, né? Estou relendo alguns trechos aqui, é muito engraçado, porque isso aqui é mais satírico, isso aqui são as loucuras, né? Dos romanos, aquelas festas, muito, né? Muita balada, a balada dos romanos aqui, as orgias e tal. Então é uma literatura bem assim, proibida para menores de 30, né? Muito bem, então vamos lá para a comédia, aí dando um salto, né, de uns 1300 anos, nós vamos chegar na comédia O Inferno de Dante Alighieri, que é assim, uma obra-prima da língua florentina ali, que virou italiano clássico, né?
E tem os trechos aqui que ele encontra o Vigílio, né? Ele vai primeiro ciclo do inferno, ele encontra os pagãos, depois vai descendo, né? Aí ele encontra os pagãos, ele encontra o pessoal da luxúria, da gula, da ira, da heresia, da ganância, vai descendo, a fraude, assassinos, suicidas, os hipócritas, o pessoal que faz tráfico de relíquias, os mercenários da fé. Aí vai descendo, vai encontrar lá o próprio Brutus que matou César, vai encontrar Judas que traiu Cristo e vai encontrar num lago congelado o próprio demônio. Então é essa cosmologia do universo medieval do Dante Alighieri, né? E aí interessante aquela entrada do inferno também, por mim se vai a cidade ardente, por mim se vai a sua eterna dor, por mim se vai e entra perdida a gente, né? Antes de mim não se criou jamais o que não fosse eterno, e eterno eu duro, deixai toda esperança vós que entrais, né? Essa tradução aqui é do George Vanderlei, né? Divina Comédia, Inferno. George Vanderlei, interessante, que tem aqui um prefácio do Marco Lucchesi, né? Então é interessante essa. E ele mostrou, tem a voz do Odisseu aqui também, né? Tem a voz do Odisseu também, em algum momento aqui o Odisseu aparece. Ó, o canto 26, no 8º ciclo do inferno, aparece a voz do Dante no meio de uma sarça ardente lá no meio da chama, né? O 26, canto 26 aparece no 8º ciclo do inferno o Odisseu, né? Ou seja, ele aparece aqui e o diálogo entre o Odisseu, Ulisses, e o Dante é intermediado pelo Virgílio, né? Virgílio é a cultura latina intermediana, a greco, né? Então a greco-romana e a epopeia, é uma epopeia, né? A epopeia em versos, em tom religioso, mas é uma epopeia. Eu senti falta aqui do Rafael falar do Goethe, né? O Fausto de Goethe, também a mesma temática medieval, demonologia, né? A questão do Mefistófeles e tal. Senti falta aqui mas ele já jogou para mais modernos aqui, que é Flores do Mal, que já tem um vídeo no canal. Flores do Mal é uma poesia épica, não sei, é uma poesia lírica, mas é uma lírica da vida moderna, né? Então é a lírica da vida moderna, Charles Baudelaire. Nós já falamos em algum momento sobre o Charles Baudelaire. E para encerrar, claro, nossa epopeia moderna mesmo aqui, do nosso Sertão é Perigoso, que é o Grande Sertão Veredas, João Guimarães Rosa. Todo mundo pede, né? Todo mundo tem outra listinha. Esse é o livro mais pedido, né? Esse é o top. É o top. Vou fazer uma série de vídeos sobre o Grande Sertão, assim como estou fazendo sobre o Nome da Rosa, porque não tem como resumir o Nome da Rosa em 5 minutos ou o Grande Sertão em 10, não tem como. Então, vou fazer vários livros de leitura, vamos analisar o aspecto religioso no Grande Sertão, o aspecto geográfico, o Sertão é Perigoso, vamos falar da questão da narrativa, os aspectos da narrativa, né? A questão da linguagem, como ele trabalha a língua. Então, várias coisas você pode ler no Grande Sertão Veredas. Aguardem quando eu falar da série dos clássicos brasileiros. Nós vamos falar com certeza do Grande Sertão Veredas. Então, essa é a lista complicadíssima, dificílima, desafiante do Rafael Silva, que é da FALE, UFMG, especialista, doutor em literatura clássica, as epopeias da Grécia clássica, né? A Grécia Antiga, Roma Antiga. Então fica a dica, né? E agradeço a atenção e não se esqueçam de compartilhar.